Você, amém? Amém? Que maravilha, primeiro dia do ano, você animado assim, ó, bonito, leve. Bem-vindo, bem-vinda à casa do Pai. Que privilégio. Queria te convidar a baixar a tua fronte. Fala com o Senhor alguns instantes, prepara seu coração, você que está aqui, você que está em casa. Nós estamos iniciando o primeiro culto de 2023. Que o seu ano de 2023 seja feliz com Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Bom dia, Igreja Presbiteriana da Penha, feliz 2023, 10 horas deste primeiro dia do ano de 2023. Eu não sei como foi para você, mas eu passei 5 horas dormindo, das 2 até as 8 da manhã e 5 horas acordado. Olha que bênção, cara, meio a meio. Se for assim durante o ano todo, tá bom, né? Dorme 12 e trabalha 12. Eita Deus, vai ser um negócio. Queridos, sejam bem-vindos para esta manhã de culto, de louvor e de gratidão a Deus, por tudo que Deus é, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele fará em nossa vida. O salmista diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas Deus já fez, mas grandes coisas Deus ainda fará. Tem muita coisa para acontecer no ano de 2023. Precisamos neste ano firmar os valores do reino, firmar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, fazer com que os valores do reino sejam perceptíveis, visíveis, em nossas ações, atitudes, posturas, palavras, vestimentas, em todas as nossas atitudes, termos o reino de Deus como prioridade absoluta. Deus nos restaurou para sermos sal da terra, luz do mundo, luzeiro neste mundo de trevas. Vamos ficar em pé e vamos iniciar este momento de culto, de louvor e de adoração a Deus, agradecendo por esta restauração que Deus fez na minha, na sua, na nossa vida. Santo Deus, obrigado
porque o Senhor nos restaurou, o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, o Senhor nos arrancou daquele vale de sombra da morte, o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ao Senhor, ó Deus, a nossa gratidão, louvor, a adoração, por tudo que Tu és e tens feito. Ao Senhor, ó Pai, nós queremos oferecer nossa vida, nosso viver, com todos os bens, recursos, dons e talentos que são Teus e nos tens emprestado. Queremos oferecê-los ao Senhor, como expressão de trabalho, de serviço, de culto, de louvor e de adoração. Aqui, no trabalho, na família, em todas as nossas ações. Como diz a Tua palavra, Pai, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo em nome de Jesus, dando por Ele glórias ao vosso Deus que estás nos céus. E é assim que queremos viver, Pai, das coisas mais simples às mais complexas, das coisas menores às maiores. Queremos viver uma vida que seja a expressão de pessoas restauradas, transformadas, habitadas pelo Senhor Jesus Cristo. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, ainda de pé, vamos ler o Salmo de número 100. Salmo de número 100, salmo maravilhoso da palavra de Deus para nós. Salmo precioso. Vamos juntos? Vamos bem forte? Celebrai com júbilo todas as terras. Vamos lá. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas e nos seus átrios rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. Que maravilha celebrar o Senhor com o que, irmãos? Alegria. Entrar por seus átrios com hinos de louvor. Que maravilha saber que a sua misericórdia não terminou em 2022, lá ontem, no culto da virada, no 31 de dezembro. Não, misericórdia renovada, bênção de Deus sobre nós. Como acabamos de ler o Salmo 126, grandes coisas Ele fez, tem feito e fará. Amém, meu irmão? Hoje é um novo dia, hoje é um novo tempo que o Senhor te dá. Novo ano, dia maravilhoso, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. E esse louvor fala sobre isso. Amanheceu, tudo que nós temos é do Senhor. Sopro de vida que nós não merecemos, mas Ele nos deu. Amanheceu, e o ar que eu respiro é seu. Sopro de vida, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova. Novo dia faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia, sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Respiro é
mereceu. Sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, e faz tudo novo. Sua misericórdia. sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, Faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova vida, nova sorte. com seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era. Deus faz tudo novo, tudo maravilhoso. Nova vida, nova vida, nova sorte. Por amor me justificou. Já não sou quem eu era. Deus faz tudo novo, novo. Sua misericórdia Se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia, misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Que maravilha, que maravilha. Viver o novo de Deus e aguardando a volta dele, porque ele vem, ele vem. Tudo novo agora, tudo novo amanhã, tudo novo eternamente. Ele vem das nuvens, vem buscar o povo que o adora, que o exalta, que o glorifica. Ele é o nosso rei, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Celebremos ao nosso Deus. Nuvens ele fez, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, os joelhos dobrarão. Aleluia! Abram os portões, preparem o caminho ao rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Cante! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder.
impedir o eterno? Que pode 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 impedir? Nada e ninguém pode impedi-lo. Pode impedir. Que pode impedir o eterno. Que pode impedir. Cantemos mais uma vez. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou os nossos pecados, seu sangue nos salvou, joelho dobrará, ao poder do leão, todo joelho dobrará. Maravilha, meu irmão, minha irmã, pode se sentar. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, igreja. Primeiro dia do ano de 2023, manhã linda, maravilhosa, e estamos na presença do Senhor. Olha que bênção. Estamos na presença de Deus no primeiro dia do ano, orando, buscando a sua presença, e até poderíamos dizer que neste momento estamos diante do culto das primícias, não é verdade? Estamos no culto das primícias. Então nós queremos colocar as nossas vidas diante do altar de Deus, queremos colocar a nossa família e ter a convicção plena de que Deus, Ele é o Senhor da história, de que Deus, Ele conduz a história de forma gloriosa, segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Por isso eu convido vocês, antes de mais nada, a nos colocarmos de pé. Para mim, uma alegria imensa poder começar o ano, dia 1º de janeiro, com essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Não tem bênção maior do que essa. E eu espero que Deus possa, nessa manhã, tratar com a sua vida, falar ao seu coração, te fortalecer, renovar, enfim, te desafiar aquilo que realmente importa para a igreja, o foco da igreja. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua imensa graça, bondade, misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor diz se cumpre, se realiza, e nós o glorificamos por isso. Eis aqui a tua igreja, o teu povo, e o que nós queremos agora, Senhor, é ouvir a tua palavra, o teu evangelho. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nos fortaleça neste momento, ó Pai, trata com os nossos corações, com as nossas vidas, por meio da tua palavra, e que, ó Deus, desde os pequenos, ó Deus, desde, Senhor, as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, ó Deus, todos aqueles que estão aqui neste templo, ou mesmo aqueles que nos assistem agora por meio, ó Deus, da internet, que todos, ó Deus, que vão ouvir a tua palavra, possam, ó Deus, ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo, através da tua santa palavra. Fala conosco, ó Deus, nós precisamos de ti, carecemos de ti, Senhor, precisamos ser alimentados pelo Senhor, ó Deus, e que momento apropriado, 1º dia do ano, nós nos colocamos diante da tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, pode se sentar, nós vamos ler no 1º dia do ano, olha isso, 1º dia do ano, nós vamos ler o último livro da Bíblia, o último capítulo, a conclusão
dos versículos 6 ao versículo 21. Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo 22, do versículo 6 até o versículo de número 21. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, que diz assim: Disse-me ainda o quê? Estas palavras, se os irmãos não acordaram não, essas palavras são o quê? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis o quê? Que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem o quê? Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Queridos, palavra de Deus, palavra maravilhosa, e eu coloquei como tema dessa mensagem, neste primeiro dia do ano, buscar e desejar o reino de Deus e a sua justiça. O foco da igreja é a volta de Cristo. A nossa peregrinação aqui, neste mundo, é uma peregrinação olhando para o alto, para o consumador das nossas vidas, para aquele que é o eterno, o Senhor de todas as coisas. Apocalipse foi escrito, e num período, ele foi escrito com o objetivo de fortalecer, foi escrito com o objetivo de fazer com que os irmãos, com que as igrejas, para que o texto foi destinado, pudessem então serem revestidos da graça de Deus, fortalecidos, porque o texto foi escrito num período em que a igreja, diante de inúmeros problemas pelo qual ela vivia, ainda acrescentava-se um outro problema extremamente importante naquele período, que era a perseguição.
Alguns vão dizer que esse texto foi escrito por volta de 65, no período de Nero. Outros vão dizer que o texto foi escrito no período de Domiciano, o imperador romano, que também promoveu uma grande perseguição aos cristãos. Fato é que o texto foi escrito para encorajar os cristãos, foi escrito com o objetivo de dizer para os crentes, para os cristãos, que Cristo, Ele é o vencedor, que Ele é o soberano, o Senhor da história. O texto que nós temos aqui em mãos, ele foi dado por Deus a Jesus Cristo, que enviou ao seu anjo, e o anjo enviou ao apóstolo João, que teve então a incumbência de transmitir essa mensagem então às igrejas. O texto, ele é uma literatura apocalíptica, mas ele também, de acordo com o próprio João, se refere a esse texto como uma profecia. Olha só que interessante, João fala do texto como uma profecia. E não somente isso, quando nós olhamos para as características desse texto, nós também podemos dizer que ele também tem as características de uma carta, porque foi enviado às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Fato é que esse texto, ele procura fazer com que a igreja, ela esteja focada na volta de Cristo Jesus, com que a igreja reflita sobre as coisas que em breve devem acontecer, sobre a história da igreja, a história da humanidade, o modo como Deus, Ele desenvolve o seu querer, a sua vontade através da história. Pergunta que nós fazemos, claro, é um momento de virada de ano. Nós saímos agora de 2022, entramos em 2023, e é claro que este é um momento muito propício para que nós façamos reflexões, para que nós venhamos rever a nossa vida, para que nós pensemos os nossos atos, as nossas atitudes, e venhamos, é claro, pensar de que forma este novo ciclo, esse novo momento, esse novo ano, ele pode ser de fato um ano diferente para as nossas vidas. Fato é que nós entramos no ano de 2023, e o foco da igreja, lá do primeiro século, continua sendo o mesmo foco para a igreja hoje, em 2023, que é continuar olhando para Cristo Jesus, que é continuar olhando e tendo esse desejo ardente dentro do coração, com relação à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos quantas vezes aqui nesse pequeno texto que nós lemos, do versículo 6 ao versículo 21, quantas vezes nos é dito: vem Senhor Jesus, venho em breve, venho sem demora. E é claro que os cristãos do primeiro século, eles tinham uma compreensão de que Cristo estava voltando de fato ali já naqueles dias, naqueles momentos. Os cristãos viviam como se Cristo estivesse de fato ali já voltando naqueles dias. No entanto, quando nós olhamos para o texto, para a palavra de Deus, e olhamos aqui para essa passagem, nós percebemos, inclusive pelo sentido mesmo do texto no grego, de que breve aqui, que ele voltará sem demora, significa que ele não tardará, que ele virá no momento oportuno, na hora certa, na hora correta, no momento apropriado. No passado já muitos zombavam e diziam: olha, mas com relação a essa promessa, Jesus, ele não veio, ele não virá. Pedro já havia escrito inclusive na sua carta, 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, ali haviam zombadores que diziam: não, Cristo demora em voltar, e ele diz então: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca. Ele diz ainda que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. Então, a igreja, neste ano que entra, precisa focar as suas atitudes, ela precisa focar as suas ações, a sua energia, a sua força, tudo que tem no trabalho do Senhor, olhando para Cristo, servindo ao Senhor. Grandes são os nossos desafios para este ano, e quando olhamos para
2022 já é história, já se passou. E nós olhamos para 2022 e percebemos que, por muitas vezes, cometemos muitas falhas, muitos erros, mas também realizamos coisas boas diante do Senhor. O Senhor nos conduziu em triunfo até este momento. Ontem, por exemplo, ouvindo aqui o presbítero Euclides falando de como a igreja caminhou, das vitórias que o Senhor tem dado a essa igreja, e de fato o Senhor tem nos conduzido em grande triunfo, o Senhor tem nos feito vencer as batalhas, e é assim que vai continuar em 2023, não será diferente, porque o dono da história é Cristo Jesus. Então nós olhamos para esse texto e podemos sim entrar em 2023 com a perspectiva, com o olhar de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da história. Olhamos para esse texto e podemos ter a convicção de que as nossas vidas, de que a nossa história, de que tudo está nas mãos de Cristo Jesus. E o nosso desejo é que Cristo venha. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. O que nós podemos então priorizar no ano de 2023? É muito interessante quando nós falamos em foco. Queridos, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 14 anos, meu pai fez essa maldade comigo, brincadeira, mas o meu pai entendeu que eu tinha que começar a trabalhar, eu tinha 14 anos, fui trabalhar numa loja de sapatos, lá na rua Oscar Freire, levantava cedo, o metrô só vinha até aqui a Penha naquela época, e aí saía daqui da Penha, pegava um ônibus até a Penha, da Penha ia até a República, da República pegava um outro ônibus para ir até a rua Oscar Freire, passava o dia inteiro trabalhando como office boy, olha que legal, ver gente o dia inteiro, filas quilométricas ali naquele banco, quando eles olhavam para a gente com aquela pilha de documentos, já ficavam apavorados, vem o office boy, era assim, e aprendi muito, passei a minha história aí trabalhando, e nós temos uma ideia, nós protestantes, evangélicos, reformados, de que o trabalho ele é bom, de que o trabalho é dado por Deus a nós, de que tudo que vem às nossas mãos, de que tudo que nós estamos fazendo, realizando, é para a glória de Deus, não é verdade, queridos? É para a glória de Deus. O seu trabalho, a sua família, aquilo que você faz, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você realiza, é para a glória de Deus. Depois o Senhor permitiu que eu passasse 12 anos trabalhando na indústria farmacêutica, e agora já são 12 anos aí trabalhando como professor, e tudo isso é para a glória de Deus. E uma das coisas que eu aprendi, eu trabalhei em 2 multinacionais, e uma das coisas que eu aprendi é a questão do foco, do objetivo, de onde você quer chegar, para onde você está caminhando, de que as suas ações, as suas atitudes, aquilo que você está realizando, deve ter um propósito. Nós não saíamos, por exemplo, para realizar algo, na época que eu trabalhava na indústria farmacêutica, no marketing farmacêutico, para fazer algo assim aleatoriamente, tinha um objetivo, tinha uma razão de ser. E nós, como igreja, temos uma razão de ser igreja. Nós fomos chamados com um propósito bem específico. E eu quero então me apropriar desse texto para dizer aqui para os irmãos, pelo menos 3 grandes objetivos que nós temos para esse ano de 2023. 3 grandes objetivos, 3 prioridades. Aliás, o pastor Carlos Henrique citou essa palavra aqui na oração, prioridade. A primeira delas, eu quero me referir aqui o dever que nós temos, devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. O texto diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos, ou seja, a igreja. Se nós pegarmos Apocalipse, logo lá nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, nós vamos ver, capítulo 2, capítulo 3, que a mensagem ela é direcionada para a igreja.
A palavra, ela vai para a igreja, para os seus servos. Ele diz aqui, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, a palavra, ela foi orientada, ela foi destinada para a igreja de Cristo, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que foram chamados para o seu propósito, e cada um que está aqui tem sido chamado por Deus para servir a Deus na igreja. A igreja é o lugar onde nós servimos o Senhor com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas atitudes, com aquilo que Deus tem nos dado. A igreja é um lugar maravilhoso onde nós nos aconselhamos uns aos outros. A igreja é o lugar onde a palavra é ministrada, o lugar onde a palavra chega aos nossos corações. A igreja, meus queridos, a igreja do Senhor é o corpo, é a noiva de Cristo, e portanto a igreja é o melhor lugar onde nós, eu, você, nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, eles podem estar. Não há lugar melhor do que a igreja, e a palavra ela é destinada a nós. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos, para mostrar à igreja de Tiatira, de Esmirna, de Éfeso, a igreja da Penha aqui em 2023, de que a igreja ela é o corpo de Cristo, e de que nós devemos priorizar isso. Nós devemos servir ao Senhor na igreja, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Queridos, grandes são os desafios para essa igreja no ano de 2023. Nós temos inúmeros desafios aqui, e em todos esses desafios nós precisamos priorizar isso, nós precisamos focar nisso, nós precisamos servir ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós precisamos servir ao Senhor com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, e consequentemente nós vamos nos alegrar na presença de Cristo Jesus aqui em 2023. Vocês já pararam para pensar que nesta nave, nesse lugar, quantas vezes o seu coração foi confortado com a palavra de Deus? Quantas vezes você, desanimado, não queria vir e veio, e quando chegou aqui ouviu a palavra de Deus e saiu daqui totalmente diferente? Porque Cristo está nos abençoando, e Cristo nos abençoa na igreja, para a glória do seu nome. E como é bom, irmãos, quando nós dedicamos a nossa vida ao trabalho da igreja. Como eu falei, para mim não há alegria maior do que estar aqui neste primeiro dia do ano, ministrando a palavra de Deus, a palavra que nos foi enviada, para que nós fôssemos encorajados, para que nós pudéssemos ser fortalecidos por Cristo Jesus, e a palavra foi escrita com este propósito. Então, primeira coisa que nós precisamos entender: a igreja é o rebanho de Deus, o corpo de Cristo, a coluna e baluarte da verdade. Precisamos estar envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença, com o nosso testemunho, tomar cuidado com o nosso testemunho, com aquilo que nós estamos fazendo, realizando, com as nossas orações. A igreja, querido, nós precisamos compreender, nós somos o corpo de Cristo, amém? Vamos dizer aqui uns para os outros: somos o corpo de Cristo. Prioridade, a igreja, estar na igreja, servir ao Senhor na igreja. Vir para a escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical vai ser uma grande bênção nesse ano, eu não tenho a menor dúvida. Venha para a escola dominical, estude a palavra de Deus, se dedique, se coloque à disposição para servir ao Senhor na igreja. Segunda coisa que nós devemos priorizar o nosso relacionamento com a família. Pastor, esse texto não está falando de família. Eu sei disso,
E eu também não quero forçar a barra aqui em relação ao texto, com relação a isso, mas eu gostaria de destacar aqui os versículos 10 até o 15, que diz assim: disse-me ainda, aliás, ele diz assim: disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pastor, o que isso tem a ver com família? A família, assim como a igreja, tem sido veementemente atacada nessa sociedade. O conceito de família foi esvaziado, e estão agora com um novo conceito de família, que na verdade não é a família, mas é uma mentira, não é a verdade. A palavra de Deus nos desafia a que nós continuemos no caminho da santificação, que nós venhamos a santificar as nossas vidas, que nós dediquemos as nossas vidas a Cristo Jesus, aguardando a volta do Senhor. É interessante que esse texto aqui, para muitos comentaristas, eles vão dizer, olha, dá a impressão aqui, quando você lê assim: continue o injusto fazendo a injustiça, dá a impressão de que não há perspectiva de arrependimento, de uma mudança de vida para essas pessoas. Para outros comentaristas, eles vão dizer, olha, de fato, quando o Senhor ele está dizendo dessa forma, ele está aqui referindo-se a um momento da história em que o ser humano, ele já não vai mais sentir ou ter o arrependimento, não vai conseguir voltar-se para Deus. Mas o fato é que o texto nos conclama a nós que somos igreja do Senhor, a continuar na busca da santidade de Deus. E isso, para isso, nós precisamos também priorizar a nossa família, o nosso relacionamento com aqueles a quem Deus nos deu para conviver, para caminhar junto. Os nossos filhos são extremamente importantes, queridos, e nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos na palavra de Deus, isso é santificação. Nós precisamos dedicar tempo com os nossos adolescentes, nós precisamos dedicar tempo ao casamento, o cônjuge, o marido com a esposa com o marido. Nós precisamos dedicar as nossas vidas e prestar atenção na família, prestar atenção no que os nossos filhos estão assistindo, naquilo que nossos filhos estão vendo, aquilo que está influenciando, porque nós estamos vivendo numa sociedade que já não valoriza mais a família, que não valoriza o adolescente, a criança, que não valoriza os relacionamentos, a forma como Deus os colocou. A família tem sido deteriorada, e a igreja do Senhor, ela precisa valorizar, ela precisa priorizar, ela precisa prestar atenção na família. Nós não podemos ficar cegos àquilo que está acontecendo do nosso lado, com os nossos filhos. Por muitas vezes, vejo os meus filhos assistindo coisas e eu fico pensando, meu Deus, é isso mesmo? E agora? O que eu faço? Como é que eu devo agir? E eu sou o pai deles. E quando eu me refiro a isso, eu me digo, olha o tamanho da responsabilidade. Então, segundo desafio para as nossas vidas nesse ano de 2023, priorizar a família. Amém? Primeiro desafio qual que é? Priorizar a igreja, o reino de Deus. Segundo qual que é? Priorizar a família, queridos. A nossa família, o nosso lar, conviver.
As pessoas estão correndo para lá e para cá, atrás de muitas coisas, atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de fama, atrás de muitas coisas. Correm atrás do vento e não valorizam a família. Cristo está voltando. E nós precisamos cuidar daquilo, ou de quem Deus colocou em nossas mãos. Terceiro e último, devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. E aí é claro, quando nós falamos isso, quando nós falamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, é óbvio que nós vamos priorizar o nosso relacionamento com a igreja e com a nossa família. Mas olha só, o versículo 16 ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Aqui está direitos autorais, dito pelo próprio Deus. Se alguém acrescentar, ele diz aqui, direitos autorais. Olha só, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Ora, a nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa relação com Deus, é a forma como nós nos relacionamos com o Senhor, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da forma como nós vamos de fato priorizar o reino, nos dedicar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, nos colocar de fato desejando, querendo e clamando dia após dia: ora, Maranata, vem Senhor Jesus, nós queremos o Senhor e nada mais importa para as nossas vidas. Queremos nos relacionar com Deus, queremos Deus nas nossas vidas, queremos sentir a presença de Deus na nossa casa, queremos sentir a Deus no nosso ambiente de trabalho. A nossa sociedade, ela colocou Deus de lado, muitos já nem mais, eles se dizem não acreditar em Deus, estão muitas vezes, ou por muitas vezes culpam Deus pelos seus flagelos, pelos seus fracassos, pelas coisas ruins que lhes acontecem, e não conseguem ter um relacionamento apropriado com o Senhor. Mas a palavra nos desafia aqui a beber de graça da água da vida, a nos relacionarmos com o Senhor, a orarmos e buscarmos a presença de Deus. O que pode ser mais importante para você nesse ano de 2023 do que ter a presença de Deus na sua vida, do que ter Deus falando com você, do que ter Deus tratando com a sua vida, te dando direções? Queridos, por muitas vezes nós erramos, falhamos, porque não temos a direção de Deus, e não temos a direção de Deus porque não nos relacionamos com Deus da forma como deveríamos nos relacionar. E aqui uma lição importante: Cristo está voltando. Por muitas vezes nós vemos aqui nessa conclusão, Cristo está voltando. E o que me importa nesse momento? A oração. Senhor, fala ao meu coração, trata com a minha vida. O que é importante nesse momento? A palavra. Leia mais a Bíblia. Ah, pastor, eu não consegui ler a Bíblia no ano de 2022, pois não, leia nesse ano, leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, se dedique em conhecer o Senhor, em conhecer o Senhor das Escrituras, em conhecer a palavra de Deus, e conhecer este Deus que está voltando. Queridos, para eu concluir, eu quero dizer que você pode ter muitas prioridades para este ano, mas eu gostaria de destacar essas três: igreja, família e o relacionamento com Deus. E se você ainda não está priorizando isso, veja o que a palavra de Deus ela diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo.
já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. O que pode ser mais importante para você nesse ano de 2023, se não servir ao Senhor? O que pode ser mais importante para você nesse ano de 2023, se não buscar a presença de Deus, clamar pelo Senhor? 2023, querido, a história continua, problemas virão, dificuldades, alegrias, satisfações, realizações. Nós vamos viver momentos bons e vamos viver também momentos de desafios. Provavelmente isso aconteça como aconteceu no passado. Em muitos momentos vamos sentir que somos perseguidos, por muitas vezes vamos perceber ali dentro do nosso ambiente, dentro do nosso lugar, que as pessoas não nos compreenderão. Mas em tudo isso nós vamos guardar o nosso coração firme no Senhor, olhando para a igreja, caminhando na igreja, alimentando a nossa família e se relacionando com o Senhor para a glória de Deus. Amém? Queria orar por você agora, meu querido. Se coloque de pé mais uma vez. Senhor, mais uma vez eu clamo pela igreja, Pai, que está aqui. Tua palavra que foi dada ao teu servo João, foi dada para que nós fôssemos, ó Deus, fortalecidos. Fortalece a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo, e que em cada coração haja o desejo ardente pela volta de Cristo Jesus. Que possamos nos relacionar com o Senhor com toda a nossa força, o nosso entendimento, que possamos nos dedicar ao Senhor, as nossas vidas, as nossas atividades, o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, tudo aquilo que vier, ó Deus, a nós, que possamos servir ao Senhor com isto. Ajuda-nos a dedicarmos as nossas vidas na igreja, ajuda-nos, Senhor, a cuidar das nossas famílias, e ó Deus, ajuda-nos no nosso relacionamento com o Senhor, para a glória do teu nome. Fortalece o teu povo, Senhor, e que neste domingo, nesta manhã do dia 1º, nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua graça e da tua bondade, para a glória do teu nome. Se eu tiver aqui um abatido, Senhor, alguém que esteja abatido, entristecido, que essa seja uma manhã de renovação para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, que a tua igreja seja revigorada, Pai, e que possamos ver em 2023 a perspectiva de um relacionamento melhor com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Que maravilha ouvir a voz de Deus. Você podia dizer obrigado, Senhor, obrigado por direcionar meu ano, minha vida, minha casa. Gracias, Senhor, gracias, mi Senhor Jesus. Graças é obrigado. Gracias, cante. Gracias, mi Senhor Jesus. Me has tomado en sus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Cantemos todos juntos. Gracias. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste, ganhamos a vida eterna. Vida eterna regalaste al morir. Ele morreu para você viver. Ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Você pode dizer graças, mi Senhor? Graças, mi Senhor. Mais uma vez, graças. Graças, mi Senhor Jesús. Não tem nada melhor do que louvar a Deus, que agradecer a Deus, que priorizar Deus, povo de Deus e o povo que Deus nos deu de presente. Bueno es alabar al Señor, su grande y santo nombre. Bueno es alabarle, bueno es adorarle. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Qué bueno! Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque bueno. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Él es grande. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Qué bueno es alabarle. Siéntate, por favor, un instante.
nós temos mais uma oportunidade de continuar louvando ao Senhor. Das nossas prioridades, como aprendemos nessa manhã, das nossas prioridades é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor aqui na Penha tem avançado de forma maravilhosa, que foi o que o presbítero Euclides disse ontem na sua fala aqui no culto da virada. Milagres, irmãos. Às vezes o pastor Amaury ali na reunião do conselho, os presbíteros todos, os pastores, e nós começamos a pensar em situações, resoluções, em desafios missionários, sociais, de tantas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos. E às vezes a gente dá aquela olhada assim e fala, meu Deus, e agora? Aí Deus usa um lá e fala assim, olha, lembra o que Deus fez lá? Lembra que não tinha, olha o que Deus fez. Maravilha, irmãos, poder ofertar ao Senhor, poder participar com a nossa vida, com os dons, os talentos que Ele nos deu. Salmo 96:7 diz, tributai, ó povos, de todas as terras, de todas as famílias. Só quem prioriza Deus sabe como é importante e como é maravilhoso participar do que Deus está fazendo. Que Deus está fazendo na sua obra, na sua casa, através dos seus filhos. Então, eu queria te convidar para uma oração especial de dedicação. Vou pedir ao nosso pastor Amaury que faça essa oração, dedicando aí a sua própria vida, dedicando os seus dons. Tem coisa que você não tem ofertado ao Senhor, né? 2022 você passou de lado. Quantos dons, quantos talentos? Precisamos ofertar ao Senhor não só dinheiro, irmãos, nossa vida. Isso mesmo. Você podia então, é o primeiro culto assim de 2023. É a primícia de 2023. Todo mês nós começamos com os joelhos dobrados diante de Deus, 7 horas da manhã. Hoje não fizemos 7 horas porque saímos daqui 2:30 da manhã pelo jantar, culto da virada, uma turma entregando afegãos lá nas casas, mas reservamos esse nosso momento do culto, 10 horas da manhã, para falar com o nosso Deus. Você podia se colocar de joelhos e consagrar a Deus 2023 inteiro. O mês de janeiro, que é um mês assim, de muita gente de férias, ainda a igreja não entra no seu ritmo a todo vapor, mas já temos os nossos 12 dias de oração. Hoje é o primeiro dia, hoje é dia de você orar por janeiro. Amanhã temos reunião de oração, 8 horas para orar por fevereiro, terça, março e assim por diante. São 12 dias. Então coloca diante de Deus agora esse mês de janeiro, as férias, os irmãos que viajam, aquele vai e vem. Quem não viaja, que tem que trabalhar, tem que abrir seu comércio, tem que abrir seu negócio, gente que tem que fazer suas vendas, gente que tem que preparar aí para a volta às aulas, gente que tem que lidar com reforma no seu estabelecimento, tudo que vai acontecer de movimento em janeiro. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, que Deus nos abençoe aqui na igreja, na estruturação, nas reuniões, nos planejamentos, em todas as ações que temos que desenvolver nesse mês de janeiro, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós em nome de Jesus. Então, vou dar um tempinho aqui, ergue a sua voz aí onde você está, fala com Deus agora, coloca o mês de janeiro no altar do nosso Senhor em nome de Jesus. Oh meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai, estamos clamando, Deus, Tua graça, Tua bênção, Tua intervenção, Deus, em nome de Jesus, suplicamos Tua misericórdia, Deus, milagres, Tua intervenção sobrenatural, Pai. Oh Deus, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Oh Pai, e assim confiamos na Tua fidelidade nesse mês de janeiro, nesse 2023 que começa. Queremos caminhar, vamos caminhar confiados no Senhor, confiados no Teu poder, confiados na Tua graça, na Tua provisão, meu Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que Tua igreja agora se coloca no Teu altar, suplica a Tua graça, clama por Teus milagres, Deus, em nome de Jesus, é nossa oração, é nosso clamor. Oh Deus bendito e santo. Estamos, Pai amado, diante do Senhor em oração, nesse primeiro dia, nessas primeiras horas, Pai, de 2023. E Pai, nós estamos orando porque reconhecemos que é o Senhor quem pode fazer todas as coisas novas.
É o Senhor quem pode descendentar, é o Senhor quem pode saciar a fome, é o Senhor que pode de graça dar água da vida. É a tua provisão que nos sustentará em 2023. Foi ela que nos manteve em 22. E Deus eterno, estende a tua mão, faz, ó Deus, a tua obra, manifesta a tua graça, o teu favor na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa já o mês de janeiro, abençoa, Deus, a posse do nosso presidente, abençoe, Deus, em nome de Jesus, a política do Brasil, abençoe com estabilidade econômica, abençoe, Deus eterno, com vitória sobre as crises sociais que vivemos. Abençoe, Deus eterno, a segurança pública, a educação do Brasil. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a economia brasileira. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a moral na nossa nação. Meu Deus eterno, é o Senhor que pode garantir, ó Pai, honestidade na política, honestidade no mercado. Deus amado, livra-nos da guerra civil, livra-nos, ó Deus eterno, da desestabilização total. E Deus, põe ordem e progresso de fato na nossa nação. Abençoe a igreja brasileira, que ela seja saudável, que ela seja avivada, que ela seja fiel, que ela seja fervorosa, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a nossa denominação, as denominações todas no Brasil. Ó Deus, prospera a tua obra, ajuda teu povo a priorizar de fato a comunhão com o Senhor, os valores familiares, a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, assim nós rogamos, dá-nos viver na presença do Senhor, no santo temor, Pai. Ó Deus eterno, abençoa os negócios, o trabalho, o descanso daqueles que tirarão férias, renova as forças, renova a alegria, renova o ânimo, renova o fervor e dá-nos, ó Pai eterno, um janeiro abençoado, um 2023 abençoado. É a nossa súplica, é o nosso clamor no teu altar, pois a nossa esperança é o Senhor. Em nome de Jesus assim oramos, amém, amém, glórias a Deus. É assim que a igreja avança, irmãos, é na oração, é na intercessão. Nossa fé está depositada no Senhor, não está depositada em homens, em governantes, está depositada no nosso Deus que nos sustentará. Então, como nós temos sempre falado, não importa quem assenta em Brasília, importa é quem se assenta no trono do universo, e esse é o Senhor Jesus, entronizado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá governa sobre nós, amém? Então, com essa confiança é que entramos em 23. Vamos adorar o Senhor, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, depositando no altar do nosso Deus, depositando diante do Senhor, com alegria no coração, porque reconhecemos que é Ele que nos sustentou, e é Ele quem nos sustentará no ano novo que começou. Então, vamos ficar de pé, enquanto cantamos esse hino precioso. Você tem oportunidade de trazer o teu dízimo, trazer a tua oferta de gratidão, de alegria pelo que Deus tem feito, de expectativa naquilo tudo que Deus fará, porque Ele sempre tem sido fiel. Ele sempre tem nos mantido, Ele sempre tem cumprido suas palavras e promessas, e tudo que Ele falou permanece de pé, não pode jamais ser mudado. Então, enquanto cantamos, adora o Senhor com teu dízimo e oferta. Hino de número 14. Nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado. Para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu
Recebemos bênçãos por Jesus. Vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para consagrando nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus Pai, agradecemos por este culto, novo ano, a nova entrada, novo desafio lançado aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos sustentas, nossa saúde, a família, nosso emprego, nosso trabalho, nossos negócios. E assim como resposta dessa gratidão, nós trouxemos a oferta ao Senhor, o dízimo ao Senhor. Agora, Senhor, consagra estes recursos e dê a sabedoria para o conselho da igreja para administrar eficientemente para a honra e glória do nosso Senhor, para engrandecer o reino e atividades da igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Pode assentar só um instante, nós já vamos fechar aqui. Eu quero agradecer quem nos visita hoje pela manhã. Tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez, dá um tchauzinho para ver. Quero ver você lá atrás. Deus abençoe, bem-vindos, alegria recebê-los aqui nesta manhã. Os irmãos que estão aí perto podem dar as boas-vindas. O Jean, filho do Charles, é isso? Deus abençoe, muito bem-vindo, alegria recebê-lo aqui nesta manhã também. Deus derrame graça sobre tua vida mais e mais, continue usando aí em todo lugar com poder e graça. Tem aí servido ao Senhor. Charles mandou aí uns vídeos essa semana do filhão, todo satisfeito, que bênção. Alegria receber também. Se você está na internet hoje pela primeira vez, conectou aí conosco, você tem aí, olha, contato do Rogério. O Rogério é nosso bacharel aí, né, no trilho aí o Bel, Rogério, era semi-Rogério, agora Bel, né? Então, você tem aí o contato do Rogério, pode conversar com ele, se você tem dúvida, quer marcar um agendamento, tem aí um motivo para abrir aí, compartilhar, pode falar com o Rogério, ele vai conduzir você, tá certo? Então, muito bem-vindo aí à nossa rede, ao nosso canal aí no YouTube, tá bom? Ou lá no Facebook também. Irmão, só reforçando também, já falamos aqui, olha, a partir de amanhã, todo dia, 8 da noite, nós temos reunião de oração. Domingo ela acontece pela manhã, domingo que vem é 8h30 da manhã, a partir de 8h30 da manhã, oração, 9h30 o culto normal, e aí, depois do culto, não temos ainda a volta da escola bíblica, mas já teremos, a partir de domingo que vem, classes especiais de férias. Então, todo domingo, culto, 9h30, depois, classes especiais aqui de férias, já volta também o trabalho com as crianças, tá? Já voltamos assim, o culto hispano também, já tem, domingo que vem, o culto hispano normal. Hoje fizemos aí juntos o culto com louvores e alabanças, né? Aí juntando, mas domingo que vem já voltamos à nossa programação normal. 8h30 da manhã, oração, 9h30 culto,
11 horas, 15 para 11, culto em espanhol, e assim seguimos a nossa rotina. Mas segunda a sábado, 8 horas da noite, cada dia aí um ministério liderando nosso tempo de oração, e cada dia vamos orando por um mês do ano, jogando uma semente de oração. Lembra disso, oração é semente. Quando você joga uma semente, o que acontece depois? O que acontece? Vem uma colheita, não vem? Então, cada dia de oração é uma semente que estamos colocando na terra, colocando diante de Deus, esperando do que Deus fará em 2023. Então, essa é a nossa agenda de janeiro, tá? Fica firme aí na oração, na intercessão. Então, vamos fechar com oração, encerrar aqui agora pela manhã. Deus abençoe você. Logo mais 18 horas, todos os domingos seguimos normal também com os nossos cultos das 18 horas. Logo mais 18 horas estaremos de volta. Hoje não temos ceia, tivemos no culto da virada ontem. Nossa ceia esse mês será no segundo domingo, tá? Domingo que vem teremos o culto da ceia, e pela manhã será no quarto domingo, já que esse mês são 5 domingos. Então vamos seguir uma agenda aí um pouco diferente. Fica de pé, vamos orar ao Senhor, nos despedir com a bênção, e o Senhor Deus te conceda um janeirão abençoadíssimo em nome de Jesus, já assim acelerando em 23. Olha que bênção, não é? Eu acordei lá de manhã cedo hoje, lá em casa, minha mulher virou para mim e falou assim: será que vai alguém na igreja hoje de manhã? Falei, eu vou. Aí falou, o pregador também tem que ir, o Carlos. E o louvor tem que vir. Falei, vai ter alguém. E olha que bênção, gente. Domingo, quem achou que não vinha ninguém, olha só, você veio e foi bênção, não foi? Palavra boa, abençoada, para começar quente, começar animado com essa palavra tão preciosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pastores, vem aqui à frente, vamos erguer as mãos assim, abençoar a igreja, que o Senhor sustente, que o Senhor firme a igreja, e o Senhor impulsione o povo dele, para que seja um ano muito diferenciado, seja um ano muito especial para a nossa vida. Tem muita gente esperando tragédia, tem muita gente esperando um monte de coisa ruim. Eu espero coisas boas, porque a minha esperança é o Senhor. Então, só dá para esperar coisa boa, não é não? Esperar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Quem tem sede, venha, diz a palavra, e de graça beba, de graça coma da árvore da vida. Proposta boa para começar o ano, não é? Então que seja assim na tua vida. Vamos lá? Vamos erguer as mãos e assim nos despedir. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoe com fé, ânimo e esperança em nome de Jesus. É nosso clamor, é nossa súplica. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, povo abençoado do Senhor Jesus, que a bênção preciosa da graça, graça salvadora, que a bênção preciosa do amor imensurável, do amor incondicional, que a comunhão, a consolação sobrenatural do Espírito Santo, do Deus Pai, do Deus Filho, que essa bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja através da tua vida, seja sobre toda a nossa irmandade, espalhada pela face da terra. Amém. Dois movimentos, senta, faz uma oração. Segundo movimento, não sai daqui hoje sem dar um abraço em alguém e dizer feliz 2023, tá certo?